Hoje, na aula de microbiologia bucal, nós vamos falar de doenças bacterianas de interesse para odontologia. Vamos começar então com a tuberculose, que tem como agente etiológico a Mycobacterium tuberculosis, que é considerado um BAR, que é um bacilo álcool ácido resistente, que tem a ver com seu processo de coloração. Quando faz a cloração, por exemplo, do escarro, que possivelmente pode ter uma micobactéria, o Baar, eh, de existe na etapa, é colocado sobre o escarro, uma solução de álcool e ácido fraco. E o bacilo da tuberculose, ele não descora, então ele continua com a coloração vermelha, cor-de-rosa, que é o da coloração específica para esse bacilo. Por isso que ele é chamado de bacilo álcool ácido resistente. O da hanseníase também é um Baar. Então a gente tem uma Mycobacterium, que é a Mycobacterium tuberculosis, que é famosíssima, também conhecida como bacilo de Koch. É interessante que é um aeróbio obrigatório, a parede dele é completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver de gram positivo e gram negativo, negativo, porque é rico numa gordura chamada ácido micólico, uma gordura complexa. E é interessante que isso vai eh, ter consequências no tratamento e no diagnóstico, porque como a parede dele é muito complexa, ele demora muito para se dividir, para replicar. Então, como o antibiótico ele vai agir no momento da divisão, o tratamento vai ser muito longo, porque esse é um bacilo que ele demora muito tempo para sofrer de divisão. E outra coisa importante é que meio de cultura, às vezes vai demorar um mês para esse bacilo crescer no meio de cultura e formar uma colônia visível a olho nu. É interessante que quando a pessoa elimina o escarro no meio ambiente, ele vai, como o escarro tem muito carboidrato, muito muco, ele fica protegido no interior desse escarro por muitos meses. Eles estão viáveis ali de 6 a 8 meses, né? Então, na natureza, esse escarro ele vai secando, ele se fragmenta e isso tem muito a ver, né, está muito relacionado com a transmissão, porque essas partículas do escarro, né, o escarro seco, ele fragmentou, o bacilo de Koch está viável ali dentro, essas partículas do escarro vão se fragmentar e vão ser difundidas pelo vento, pela poeira, e aí a gente inala e essas partículas pequenas chegam até o nosso pulmão. Uma outra maneira é através quando a pessoa doente, ela espirra, ela tosse, ela elimina aquele jato, aquele spray, que são aerossóis, e esses aerossóis possuem partículas que têm o bacilo da tuberculose, então é um aerossol contaminado. Então a gente também pode inalar e a bactéria chegar até o pulmão. É muito comum isso em indivíduos que têm contato crônico, então, dentro de uma mesma família, a tuberculose muitas vezes está relacionada ou com miséria, ou com problema na resposta imune, ou as duas coisas. Então, famílias que vivem muito juntas, assim, não isso, uma casa que tem muitas famílias, várias pessoas vivendo na mesma casa, então esse contato crônico, né, esse de longa duração é que propicia a disseminação da doença entre os familiares. É interessante então que o foco primário é no pulmão, né, então essa bactéria chega até o nosso pulmão, das maneiras que eu expliquei anteriormente, pela gravidade vai lá para a base do pulmão, e vai formar ali um tubérculo, por isso que é tuberculose, mas na verdade é um granuloma, né, que é o complexo de Ghon. Quando a pessoa tem resposta imune interessante, uma resposta imune, celular boa, forma-se ali um granuloma, a bactéria, então o bacilo da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis, normalmente ele vai ficar no interior de uma célula gigante, vivo ainda, mas ao redor desse granuloma tem os linfócitos T auxiliares, que é o TA1, que vai controlar o granuloma.
né? Então ele sabe a resposta imune celular, sabe que tem a bactéria, que tem um agente agressor ali dentro, e os linfócitos continuam mandando ordens, que é o interferon gama, para que as células gigantes mantenham a bactéria sob controle. O que pode acontecer é que, nesse primeiro momento, o indivíduo já não tem uma resposta imune decente. Ou esse foco, esse tubérculo que estava muito tempo lá latente, se o indivíduo tiver uma imunossupressão, como por exemplo uma infecção pelo HIV, esse foco pode ser ativado ou reativado, né? Se for logo na sequência, vai ser ativado. Se for assim, se esse tubérculo, esse granuloma ficou latente durante muitos anos e aí essa pessoa se tornou imunodeficiente, esse foco da infecção vai ser reativado. Aí a bactéria começa a proliferar e, como ela é aeróbica, como a gente viu, ela vai para o ápice pulmonar. E ali começa todo um processo que induz uma resposta inflamatória do hospedeiro, que é uma resposta inflamatória granulomatosa, e ela vai dominando toda a área do pulmão. Você vai lembrar que o pulmão é um tecido muito delicado, são os alvéolos. Então começa a ter a destruição desses alvéolos. A pessoa começa então a eliminar escarro com sangue, começa a ter a dificuldade respiratória. Não é exclusiva do pulmão, né? Então a gente está falando da tuberculose secundária, mas a bactéria pode se disseminar pelo corpo, então vai ser a tuberculose miliar, né? Pode ir para o osso, pode ir para o rim, tá? Então não é exclusiva de pulmão. Sinais dos sintomas, eu já falei, principalmente os pulmonares, então tosse, febre, interessante uma sudorese noturna, a pessoa emagrece, tem dificuldade de respirar, que é a dispneia, e a hemoptise, que é escarro com sangue. Diagnóstico, então, a cultura de escarro, então coleta-se, tem toda uma técnica interessante para coletar esse escarro, né? Isso é feito no SUS, e aí existe esse escarro, então ele é armazenado num potinho, depois que ele foi coletado, e é mandado para o laboratório. Pode colocá-lo, né, sofre primeiro um tratamento ali, que o escarro tem muito muco, né, mas interessante é que ele será semeado no meio de cultura. Mas lembrando que o crescimento é lento, então demora às vezes meses para formar uma colônia vista a olho nu. O outro recurso é o raio-x do tórax, para ver se existe lesão pulmonar radiográfica. Existe um teste cutâneo, que é o teste da tuberculina, que é chamado teste de Mantoux, que é injetado antígenos de uma micobactéria na pele da pessoa, uma injeção subcutânea, e aí após alguns dias se formou um nódulo endurecido ali, existe também um parâmetro de tamanho, um nódulo endurecido que tem um tamanho acima de tal, é considerado teste de Mantoux ou teste da tuberculina positivo. Quer dizer que o indivíduo se expôs ao bacilo. Então o médico pode iniciar o tratamento. Um comentário no Brasil que todos nós recebemos a vacina contra a tuberculose, BCG. Então é comum que o teste da tuberculina, o teste de Mantoux, dê positivo para quem recebeu a vacina do BCG. Então, teoricamente, no Brasil, não se faz o teste de Mantoux. Pode ser feito biópsias, essas biópsias podem ser pulmonares. Se tiver, então, uma lesão na boca, pode-se coletar esse tecido, né, cirurgicamente e fazer a biópsia, né? Para dar o diagnóstico, tem que localizar ali a presença de células gigantes, a presença de linfócitos e principalmente a presença do Baar, certo? Esses tubérculos aqui são os granulomas. O que mais acontece no Brasil é justamente a coleta do escarro e realizar a cloração de Baar, e aonde se faz lá a contagem desses bacilos, e conforme essa contagem dos bacilos, a baciloscopia, é que se dá o diagnóstico. Para mais informações sobre esse processo da cloração para o Baar, existe o site do Telelab do Ministério da Saúde, que tem um vídeo lá, uma videoaula, que mostra como essa cloração é feita e como é feita essa contagem para dar o diagnóstico relacionado à presença do Baar na cloração. Tá? Então aqui você tem, aqui seria muco, né, seria o escarro, aqui você tem a presença do Baar,
né? Então são esses bacilos, às vezes eles estão juntos, às vezes estão separados, que tem essa coloração avermelhada. Esse azul é a coloração de fundo, tá? Só para destacar, mas aqui o que a pessoa lá na baciloscopia procura são esses bacilos e ela realiza a contagem desses bacilos. A prevenção, então, uma vez detectado um paciente, todos os contatos, todos os moradores da casa precisam fazer o tratamento, e como prevenção, nós temos aqui no Brasil, de maneira gratuita, é a primeira vacina que o indivíduo recebe, é a vacina de BCG contra a tuberculose. BCG significa Bacilo de Calmette-Guerin, tá? Tratamento fornecido pelo serviço público, pelo SUS, e tem que ser uma terapia combinada, porque se der um medicamento só, existe chance dessa pessoa, da bactéria, você selecionar bactérias resistentes. Ela é prolongada, que eu já falei para vocês, que a divisão da bactéria é muito lenta, então sempre uma terapia que vai durar mais de 6 meses, leva muito tempo, e ela é monitorada, porque se o indivíduo desaparecer, como é uma doença de notificação compulsória, tem que ir atrás desse indivíduo para que ele continue o tratamento e não ocorra depois a disseminação da doença. Aqui algumas drogas, alguns antimicrobianos que podem ser utilizados no tratamento da tuberculose, que não é feito pelo dentista, é feito pelo médico. Hanseníase, antigamente chamada de lepra, que a gente não deve mais falar esse nome, e é a doença de Hansen, né? É também uma micobactéria, o Mycobacterium lepre, também é um Baar, só que agora ele tem tropismo, ele tem atração pelos nervos, então é uma bactéria de infecção intracelular, de nervo, e ela também prefere áreas do corpo com temperatura menor. Então, por isso que as infecções acontecem em nervos, das pontas dos dedos, nas pontas do pé, ou seja, nas extremidades do corpo e também na cavidade nasal. O cultivo, não existe o cultivo em laboratório, em meio de cultura, e o cultivo clássico, a literatura relata que é no animal, né? Então é o cultivo no animal, que de preferência pela temperatura dele é o tatu de 9 bandas. Transmissão por vias aéreas. Não é tocando a lesão da pele do paciente com hanseníase que se transmite, a transmissão é por via aérea. Tem baixa infectividade, diferente da tuberculose, né? A hanseníase também está relacionada com pobreza, então muitas pessoas morando naquela casa, aquela aglomeração dentro da casa, várias famílias morando no mesmo ambiente. Apesar disso, é difícil, é mais difícil a disseminação e infecção da hanseníase do que a tuberculose. Mas também tem que fazer pesquisa em relação à hanseníase se um membro da família for diagnosticado com a doença. Aqui, classicamente, a hanseníase serão manchas ou placas que, pelo menos a parte central, ela perde a coloração, mas o que é interessante é que existe a perda de sensibilidade. Então, a pessoa perde sensibilidade ao frio, ao calor, ao tato. É quase que fosse uma mancha que tem uma sensação que ela está anestesiada. Isso é importantíssimo para o diagnóstico. E o dentista que for trabalhar principalmente em áreas mais simples, em escolas, né, ele pode ajudar no diagnóstico se aparecer um indivíduo que tem essas manchas com perda de sensibilidade. Tá? Aqui seria então a placa ao invés da mancha, aqui você vê bem definida, né? E aqui você vê uma área central hipocrômica. Essa hanseníase, que é mais localizada nessas manchas, é chamada de hanseníase tuberculoide, não confundir com a doença tuberculose, tá? É um espectro, é um extremo da doença chamada hanseníase tuberculoide. E é interessante que o indivíduo não transmite, tá? Mas ele precisa ser tratado porque essa forma pode se transformar na forma pior da doença, que é o outro extremo, que é a forma que ela é generalizada, ela é sistêmica.
que é justamente a virchoviana ou lepromatosa. É essa aqui que está relacionado com aquele aspecto clássico da hanseníase que a gente vê em filmes. Então são lesões aumentadas, desfigurantes, fica com esse aspecto de cara de leão, essa face leonina, principalmente se a pessoa perder a sobrancelha. Veja também esse tecido aumentado aqui na orelha, aqui no pavilhão auditivo. Essa aqui, então, é o outro extremo da doença, chamada hanseníase virchoviana ou lepromatose. Aí o indivíduo tem, se fizer cloração, se fizer biópsia, vai ter os bacilos detectados no tecido, e aí ele transmite. Então, ela é também chamada de multibacilar. Aqui as manchas da hanseníase virchoviana, elas são mais disseminadas, difusas, você não sabe aonde a mancha termina, quais são os limites da mancha, diferente da outra forma, que é a tuberculoide. Tratamento também de longa duração. As drogas são parecidas com a tuberculose, aquilo que eu falei para vocês, tem que ser acompanhado, fazer a vigilância dos contatos das pessoas que são comunicantes, e aqui indivíduos paucibacilares, que são aqueles da forma que não transmite, seria a hanseníase tuberculoide, o tratamento dura 6 meses, e para a forma multibacilar, a virchoviana, tratamento longo de 2 anos. Vamos falar de algumas DST ou IST, né? Infecção sexualmente transmissível bacterianas. Sífilis é a clássica, né? É causada por uma espiroqueta, que é o treponema pálido, extremamente famoso. Período de incubação, de 2 a 6 semanas. A transmissão principal é a transmissão sexual, porque ele tem que pular do indivíduo doente para o outro via mucosa. Então, é uma bactéria que não resiste muito tempo fora do corpo. Então, ela tem que passar de uma mucosa para outra. Por isso que a transmissão é sexual. Basta algumas bactérias para que o indivíduo seja infectado. E tem, se vocês vão lembrar, da sífilis congênita, de mãe para feto via placenta. É por isso que é importantíssimo que a mulher, que a gestante faça pré-natal, porque é um dos testes que são realizados nas gestantes. Além do HIV, para o HIV, também se faz sífilis, que daí já começa o tratamento da sífilis para sífilis. Se for detectado, né, se der reagente para sífilis, já começa o tratamento na gestante. A sífilis é interessante, que vai ter a sífilis primária, secundária, a latente, que pode chegar na terciária. Sífilis primária, classicamente, é a presença de uma úlcera indolor que tem as bordas elevadas, é o famoso cancro duro. Pode acontecer, pode ser detectado tanto nos órgãos genitais como na boca. É interessante que, como não dói, o indivíduo pode não procurar um médico, né? E essas lesões chegam um dado momento que elas desaparecem. Então, o indivíduo acha que ele se curou, mas ele vai entrar na sífilis secundária, que é uma forma sistêmica. Então, a bactéria vai cair na corrente sanguínea e vai se disseminar pelo corpo. Um sinal patognomônico de sífilis secundária, ou seja, um sinal, o que é um sinal patognomônico? É que se aparecer isso, se a pessoa tiver essa manifestação clínica, o diagnóstico é clínico, o diagnóstico é sífilis. Então, se tiver isso, é sífilis secundária. São umas erupções no corpo todo, né? Mas principalmente na palma da mão e na planta do pé, que é difícil ter erupção na palma da mão e na planta do pé. São as roséolas sifilíticas. Esse indivíduo, então, pode ter essa manifestação, depois some tudo, pode voltar a ter depois de um certo tempo, mas interessante que o indivíduo está disseminando a doença e ele não está curado. Pode ficar aí um estágio de sífilis latente, que pode a pessoa nunca mais ter essas manifestações, o tempo é variável, mas o triste é que esse indivíduo pode entrar na sífilis terciária, que ela é bem danosa, ela simula uma série de doenças, então vai ter problemas no coração, problema nos vasos sanguíneos e pode ter até demência. Pode estar relacionado a algumas demências, pode ser sequela da sífilis terciária. Aqui um cancro duro, aquela úlcera da sífilis primária na língua.
Aqui, sífilis secundária, roséolas sifilíticas. Essas erupções no corpo todo, e aqui está mostrando na palma da mão. Isso é patognomônico de sífilis secundária. É interessante a sífilis congênita. A sífilis congênita, ela pode provocar os chamados dentes de Hutchinson. É um dos componentes da sífilis congênita, tá? Tem outros problemas da sífilis congênita, mas um dos dados clássicos, um dos sinais clássicos da sífilis congênita são essas alterações nas formas dos dentes. Aqui vocês estão vendo os incisivos, eles têm uma anatomia completamente diferente do que a gente espera de um incisivo, né? Aqui você tem a linha incisal aqui, ela é muito mais estreita, o terço incisal do dente é muito mais estreito que o terço médio, então dá esse aspecto de chave de fenda, e principalmente porque tem essa perda do esmalte nessa pontinha aqui, lembra mesmo a cara, o aspecto de uma chave de fenda, então são incisivos em chave de fenda ou incisivos de Hutchinson. Os molares também podem ser afetados, eles podem apresentar uma quantidade maior de a superfície oclusal pode ter mais cúspides, dando um aspecto de amora, então molares em amora. Isso seria uma dos dados, um dos sinais clínicos da sífilis congênita, os dentes de Hutchinson. Diagnóstico da sífilis, nós não vamos entrar em detalhe, mas existe um teste de triagem famosíssimo, que é o VDRL, é um teste de triagem, e o tratamento é super simples. O tratamento é com antibiótico, pode ser a penicilina, por exemplo. Então, tem como a pessoa, se procurar o diagnóstico, tem como a pessoa se curar. Na sequência, nós vamos falar de maneira geral, saímos das ISTs e vamos falar agora de bactérias importantes também. Staphylococcus aureus, lembrando que ele é um coco gram-positivo, é imóvel como todo coco. Se a gente fizer uma lâmina, a gente vai pela coloração de gram, né? Cocos gram-positivos, em cachos de uva, mas também podem apresentar isolados. Eles são facultativos em relação ao oxigênio e eles resistem ao sódio até a concentração de 9%. O que que pode provocar? Ele pode provocar uma série de infecções, uma série de doenças. Então, a gente teria que se aprofundar mais com o estudo dos Staphylococcus aureus. Mas eu vou falar para vocês simplesmente das manifestações da pele. Então, é ele responsável pelo foliculite, aquela que acontece, por exemplo, após a remoção do pelo, durante uma depilação, durante o feitio da barba. Se ele, isso é uma infecção da pele para o Staphylococcus aureus superficial. Se for mais profundo, pode ser um furúnculo. Aí tem que fazer a drenagem e tratar com antibiótico mesmo, que é uma infecção séria. Quando é a foliculite no pelo, nos cílios, aí a gente tem o tersol. Existe também o impetigo, muitas vezes a associação do Staphylo aureus com Streptopiógenes, com Streptococcus piógenes, formando essas placas, essa crosta amarronzada, âmbar, que tem coceira e se dissemina pelo corpo, normalmente de crianças, principalmente crianças que estão em creche, que existe algum problema de higiene ali. Passando agora para uma outra bactéria, os Streptococcus piógenes, também chamados de beta-hemolíticos do grupo A de Lancefield, são cocos gram-positivos, eles se agrupam em pares ou cadeias, já que são streptococcus. Eles, para crescer no meio de cultura, é complicado, eles são exigentes, então eles preferem crescer no agar-sangue, são facultativos e na hora de fazer a incubação deles, tem que modificar um pouco a atmosfera, que é uma concentração de CO2 a 5% para poder crescer. Né? E eles promovem hemólise. A hemólise ao redor da colônia, em agar-sangue, vai promover ao redor da colônia bacteriana, vai ter um halo transparente, quer dizer que ele hemolizou, né? Ele causou a lise da hemácia. Então, eles são chamados de beta-hemolíticos. Doenças que ele pode causar, principalmente dor de garganta. Muita dor de garganta em criança e adolescente, faringite. Complicações aí que podem vir da faringite, pode levar também à escarlatina.
que a pessoa que tem faringite, ela pode ter depois de alguns dias a escarlatina ou febre escarlate. Existe também a chance do piógeno estar provocando o impetigo, aquele que a gente acabou de ver para os estafilococcus aureus, aquelas placas na pele de criança e adolescente. Aqui existe então problemas em relação, ele pode causar infecções mais superficiais ou profundas, como a fasciite necrosante, que vai ter necrose de músculo. E uma lesão muito comum em idoso, principalmente em perna, é erisipela, principalmente idosos que têm problema circulatório nos membros. É importante, uma sequela importantíssima dessa dor de garganta, dessa faringite por Streptococcus pyogenes, é a febre reumática. Então, a febre reumática é quase um quadro autoimune, onde os anticorpos direcionados para o Streptococcus vão reagir com válvula cardíaca e vão provocar, então, essa destruição de válvulas cardíacas, que é a febre reumática. Uma outra complicação tem a ver com os rins. Então, pode ter também a ação desses autoanticorpos destruindo os rins, que é a glomerulonefrite aguda. Aqui para nós temos, a gente pode ver a escarlatina, existe aqui uma modificação no aspecto da língua, ela fica parecendo um morango, e aqui ela pode provocar essa descamação da pele. A escarlatina ou febre escarlate normalmente acontece após a faringite. A erisipela, essas manchas vermelhas bem localizadas e quentes. Era mais comum antigamente no rosto, agora é mais comum em pernas, né? Em coxa, membro inferior. Falamos da febre reumática, né? Então a gente fala, normalmente ocorre após infecção pelos Streptococcus pyogenes ou beta-hemolíticos do grupo A. Aí o agente produz, então imagine que eles estão causando infecção na garganta, a gente vai produzir anticorpos contra eles. É uma bactéria, está causando infecção na garganta, a gente produz anticorpo, isso é o normal. Só que esses anticorpos, eles vão reagir de maneira cruzada, ou seja, era um anticorpo para reagir com a bactéria, mas vai reagir de maneira cruzada, é uma reação que a gente não queria, com válvula cardíaca. Então, pode destruir válvula cardíaca, causando insuficiência cardíaca, né? Veja que isso acontece em indivíduos muito jovens. Então, tem indivíduos que podem ter esse problema na válvula cardíaca, essa destruição da válvula cardíaca, ou precisou até trocar essa válvula cardíaca, porque era sequela da febre reumática. Tá? Início após 2 a 3 semanas após a infecção de garganta. Então, adolescente ou criança que tem muita dor de garganta recorrente, precisa ser levado ao médico para fazer a coleta de material da garganta, do pus da garganta, para saber se ali não tem Streptococcus pyogenes. Se for isolado Streptococcus pyogenes, esse indivíduo tem que fazer o tratamento para eliminar essa bactéria da garganta. O tratamento é clássico, eu acho que alguém pode lembrar disso, que é um tratamento com várias doses de benzetacil, e a benzetacil, vocês sabem a fama que ela tem, porque é muito dolorosa a injeção, né? Os sintomas da febre reumática não é só a febre, né? O nome popular da febre reumática é reumatismo no sangue, mas não é o reumatismo clássico do idoso, tá? Existe também dor articular, e existe exantema, que são essas placas, são placas vermelhas espalhadas pelo corpo. O mais importante são os danos das válvulas cardíacas. O tratamento são várias sessões de bezetacil. Tá? Qual é o problema do paciente que teve febre reumática? É que esse paciente ele pode ter ali, ele é um paciente que tem sequelas na anatomia da válvula cardíaca, né? Então pode ter ali alguma área da válvula cardíaca que ficou mais não tão lisa. Então esse indivíduo ele pode ter um problema sério que é endocardite. Então as bactérias que caem na corrente sanguínea ou qualquer outro micro-organismo, um fungo, por exemplo, cair na corrente sanguínea, podem se instalar na válvula lesada e levar a um quadro de proliferação de micro-organismo na válvula, que é endocardite. A gente pode falar endocardite microbiana, por exemplo, que aí pode ser tanto de bactéria como
quanto de fungo, tá? Aqui eu estou falando de endocardite bacteriana, mas na verdade eu poderia falar, como eu coloquei cândida aqui, a gente deveria falar de endocardite microbiana. Então agora a gente vai ter uma infecção microbiana da válvula cardíaca. Então na febre reumática não tinha bactéria, na febre reumática era anticorpos destruindo a válvula cardíaca. Aí, uma vez que a válvula cardíaca tem algumas ranhuras, vamos dizer assim, agora as bactérias ou outros micro-organismos podem cair na corrente sanguínea e se instalar nessa válvula lesada. Então, isso pode acontecer, que bactérias podem ser? Pode ser o Staphylococcus aureus, o Staphylococcus epidermidis, então indivíduos que fazem uso de drogas injetáveis, essas bactérias podem cair na corrente sanguínea e parar na válvula, os estreptococos orais, tá? Aqui eu coloquei um fungo, cândida e ainda bactérias gram-negativas, aqui eu coloquei o AA como exemplo. Então, fatores de risco, né, para ter endocardite. Indivíduos que tenham lesões congênitas ou adquiridas. Exemplo de adquiridas, as sequelas da febre reumática, e os usuários de drogas injetáveis e também foi relatado usuários de piercings, que o piercing seria uma porta de entrada de bactérias, de micro-organismos para a corrente sanguínea. Prevenção. Todo paciente com histórico de febre reumática deverá receber tratamento profilático com antibiótico antes de tratamentos que gerem sangramento. Sangramentos, qualquer tratamento odontológicos e outras cirurgias, tá? Então, se o indivíduo fala que ele teve febre reumática e que aí a gente precisa ver com ele ou com o médico dele se ele precisa fazer essa profilaxia antibiótica, que às vezes tem indivíduo que teve febre reumática, mas não tem sequela cardíaca. Porque se esse indivíduo tiver sequela cardíaca, vai fazer a profilaxia antibiótica. Então, antes da consulta antes do atendimento que gere sangramento, uma extração, uma raspagem, né? O indivíduo precisa tomar 1 hora antes antibiótico, tá? Para ele não ter endocardite. Isso não é antibiótico terapia, eu estou falando de profilaxia da endocardite. O que que acontece, né? Essas bactérias do filme dental, elas podem então cair na corrente sanguínea e lembre que elas têm capacidade de aderência. Então elas podem colonizar as válvulas cardíacas, formando ali verdadeiras colônias, vegetações bacterianas. Elas começam então a produzir enzimas, toxinas e vão destruindo a válvula que vai ter a perda da função. Essas bactérias também que estão aqui, como o sangue passa pela válvula, né? Essas bactérias podem cair frequentemente na corrente sanguínea e se instalar em outras partes do corpo. Então é um risco grande para a saúde da pessoa, né? Então é isso. A próxima aula nós vamos falar de fungos, doenças fúngicas. Eu encerro aqui a parte de doenças bacterianas. Até mais.